Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Depois de umas festas, né, a gente come bastante, a gente bebe bastante coisa e a gente geralmente fica um pouco intoxicado sim pelo excesso de alimento, qual nós não estamos preparados, nosso corpo não está preparado para receber tanta coisa assim. Então, qual que seria a melhor estratégia para se purificar depois de tanto alimento, de tanta comida? Jejuar realmente é uma fonte secreta de poder. E hoje eu vou falar pouco sobre o jejum na parte espiritual, na parte física, na parte mental. O jejum traz capacidade cognitiva, o jejum traz domínio próprio, o jejum traz clareza mental, o jejum traz paciência, o jejum traz beleza, rejuvenescimento, enfim, traz inúmeros benefícios. O jejum é uma fonte de vida, o jejum é uma fonte de cura. E se depois disso eu te disser que o jejum pode curar vários tipos de doenças, eu digo quase todas as doenças físicas, mentais e espirituais, você acreditaria nisso? Eu creio, não tenho dúvida sobre isso. Então fica mais um pouquinho, escuta esse vídeo até o final, vê esse vídeo até o final e você vai ver a quantidade de benefício que nós podemos encontrar numa fonte que gera do nosso próprio corpo. Bom, eu não posso falar de jejum se eu não me referir aqui na Bíblia, onde o Criador dessa matéria, desse corpo aqui, deixou escrito que nós deveríamos jejuar. Então, quem pode saber, quem pode mais conhecer o corpo, sendo o único que conhece o corpo humano, que é Cristo? Ele deixou escrito aqui, nós temos aqui em Mateus. Aqui em Mateus 6, ele diz assim, o próprio Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essas palavras são as palavras do próprio Criador, o único que conhece o corpo, porque foi Ele mesmo que criou esse corpo. Então, quem acredita que nós devemos jejuar? Não teríamos que ter dúvidas quanto ao poder que nós temos no jejum. Por que eu falo que o jejum tem poder? Eu vou explicar brevemente para vocês daqui a pouco por que o jejum literalmente é provado que ele causa poder, que ele nos deixa poderosos. Existem alguns benefícios evidentes quanto ao jejum, que nós não temos como discordar disso. Algumas razões por que nós devemos jejuar. Eu vou falar algumas delas que são notórias perante a vida cristã, perante a vida espiritual. A primeira delas é a obediência a Deus, porque a própria Bíblia diz, Jesus deixa bem claro, ele diz aqui, porque quando jejuares, então ele acredita que nós jejuemos, então ele espera que os cristãos estejam jejuando. A obediência à palavra. A segunda coisa, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos cancelar o nosso eu, nosso ego, a nossa parte eu quero, eu gosto, eu faço, eu aconteço, e essa parte de muitas vezes a fome nos faz humilhar. Terceira, para que nós possamos obter algumas vitórias. O jejum, na Bíblia, diz que muitas pessoas jejuaram para obter vitórias, para decidir alguma coisa, para que nós possamos nos purificar dos nossos pecados, por isso também nós jejuamos, para que nós possamos estar quebrantado perante o Senhor, é mais um dos motivos, para que nós possamos dar sustentação à nossa obra, para que nós possamos permanecer nos nossos propósitos. Nós temos que jejuar em tempo de crise, em momentos difíceis, temos que fazer jejum para buscar a decisão certa, para buscar a direção certa, qual Deus tem para nós. Temos que jejuar também, para que nós possamos crescer em entendimento espiritual, temos que jejuar. Então existem inúmeros benefícios, inúmeras razões as quais nós temos que jejuar, para que nós possamos ficar mais puro, e a pureza faça com que nós temos um relacionamento maior com Deus. Vamos lá, agora aqui em Mateus 4, a tentação de Jesus. Muitos conhecem, né, essa tentação, ao qual Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. A palavra diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, depois que ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo, diz a palavra que ele saiu cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Isso aqui está em Mateus 4, agora vamos em Lucas 4. Aqui, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. É engraçado que a primeira tentação de Cristo foi com o pão, foi com a comida. Será que é coincidência isso? Hoje as pessoas estarem também todas sendo vencidas pelo pão, pela comida? Será que esse pão realmente, quando Cristo se refere a pão na Bíblia, será que realmente é um alimento sólido ou espiritual? Ele podia tentar Jesus com todas as coisas, ele tentou depois com os poderes, com o domínio, mas a primeira coisa que ele tentou, o Jesus, foi com o pão. Legal, mas não é esse o fato principal desse conteúdo para esse tema. Nós estamos falando em jejum e em poder de jejum. Agora vamos lá, nós estamos no Lucas 4, agora vamos aqui para 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Então quer dizer que Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo e, segundo a palavra, ele saiu no poder do Espírito Santo. E por muitas vezes Jesus dizia que Jesus curava no poder do Espírito Santo. Então quer dizer, o jejum, aquela passagem que ele teve pelo deserto em jejum, trouxe para ele esse poder. E é esse poder que eu digo que nós podemos alcançar, nós podemos ter em nós mesmos quando nós buscamos as coisas com jejum e oração. Poder do Espírito Santo, por isso que é uma fonte secreta de poder. Só para finalizar essa parte espiritual, eu deixo algumas últimas frases, tipo o jejum, ele enfraquece a carne, fortalecendo o espírito. Então, isso que é o mais importante, é você ter o domínio de si próprio, domínio de todas as coisas e não ser dominado, porque o mundo hoje, ele quer dominar as pessoas, ele quer que as pessoas se tornem refém, escravas do sistema, e é o que está acontecendo. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando com medo, as pessoas estão sendo entregues e andando no curso do mundo, principalmente pessoas que são cristãs da igreja, que acham que não precisam de jejum negativo. O jejum faz parte da vida do cristão. Agora eu vou falar para vocês referente a por que que eu busquei essa prática do jejum, por como me despertou essa curiosidade e eu comecei a viver. Tudo começou há uns 5 anos atrás, quando eu me converti e eu comecei a frequentar uma igreja e tinha um pastor, o nome dele é Ademir, e ele falava assim: ô irmão Jair, jejuar é muito louco, velho, a gente pisa em brasas, desce fogo do céu, flutua, e ele falava coisas desse tipo, coisas muito loucas, as quais, cara, eu não acreditava em nada do que ele dizia, mas aquilo ficava imprimido na minha mente, no meu coração, aquelas palavras ficavam bem, digamos que elas ficavam inseridas em mim. Eu não conseguia me libertar daquelas palavras, e foi esse ceticismo que me despertou a curiosidade de buscar esse conhecimento na ciência, até mesmo porque eu não entendia muito bem a Bíblia. Não entendia e também não acreditava nos pastores, na verdade. Hoje eu acredito, nem tudo dá para acreditar, mas hoje eu acredito porque é um trabalho que eu admiro muito e reconheço e prestigio o trabalho do pastor, que é um trabalho difícil nesse tempo aqui. Então vamos lá. Nesse ceticismo eu busquei conhecimento nos livros, eu li vários livros sobre o assunto, eu conheci vários médicos, até alguns brasileiros que também tem, que eu acompanho até hoje, Dr. Laís Ribeiro, Dr. Baracate, Wesley, e uma série que eu não lembro, tem uns americanos também, David Perlmutter, e também, por último, né, o japonesinho lá, que é o Prêmio Nobel de 2016, que depois eu vou citar o nome dele, que é complicado, talvez eu não saiba dizer, que ele tem o trabalho de jejum de autofagia, que desmistifica totalmente as ideias de algumas autoridades da própria saúde que criticam o jejum, né? Bom, cada um na sua. Eu acredito friamente no poder de jejum, eu faço, eu sei o poder que é, porque eu tenho isso no meu corpo, eu sinto no meu corpo, e eu acredito que as pessoas que começarem
a usar essa prática também vão transformar as suas vidas. Eu acredito que minha vida foi transformada depois que eu aderi a essa prática do jejum. Eu vou falar alguns benefícios os quais o jejum traz na ciência, já comprovado pela própria ciência. Bom, o primeiro benefício já é o emagrecimento, né? Que as pessoas elas estão ficando doentes, muitas pessoas não acreditam, mas a obesidade já é o início da doença, quer dizer, o excesso de peso já é o começo da doença e as pessoas não acreditam. As pessoas gordas elas estão inflamadas. Então já começa por aí, você já começa a reduzir o seu peso, você já começa a ficar mais saudável. Detalhe, traz vários outros benefícios, traz controle do que você come, você mexe com o hormônio leptina, com a grelina, fazendo com que você tenha mais controle do que comer e não comer. Te deixa com mais flexibilidade cognitiva, você raciocina mais, você tem mais discernimento, você vai te dar mais clareza mental. Então, os benefícios do jejum, quando eu digo que o jejum é a melhor ferramenta para o corpo, eu não tenho dúvida disso. O jejum é uma cirurgia que nós fazemos no nosso próprio corpo para que faça um check-up geral. Agora eu vou falar sobre um pouco desse prêmio Nobel, o qual não temos dúvida mais sobre isso. A autofagia seria o corpo se alimentando dele mesmo. Digamos, as células boas, elas se alimentando das células ruins. E elas não só se alimentam dessas células, elas se alimentam dessas células e elas reciclam essas células, transformando essas células ruins e doentes em células novas, fazendo com que você comece um processo de reconstrução. Isso é tudo muito louco, mas é bem assim mesmo. Imagina que existe um exército de células no seu corpo. Existe lá as células troncos, telômeros, o GH, que são os comandantes ali. E detalhe, eu vou falar um pouco sobre o GH. O que o GH é meritocracia. O seu corpo existe uma coisa meritocrática, que quando você não dá trabalho pro seu pâncreas, você não tá resistente à insulina, não tá usando muito a insulina, ele te recompensa. E quando ele te recompensa, ele literalmente produz o hormônio do crescimento. Esse hormônio te traz rejuvenescimento, faz você crescer, muito pelo contrário do que pessoas pensam, que quando fazemos jejum, nós perdemos massa magra. Muito pelo contrário, o corpo é totalmente inteligente, ele protege as massas magras. E o GH te recompensa, fazendo com que você ganhe massa magra também. E não que nem as pessoas pensam que perde massa magra, não. E esse processo de autofagia, ele é tão inteligente que ele começa nos lugares que mais debilitam o homem. Começa nos órgãos viscerais, começa no fígado. Então o fígado, as pessoas que estão com o fígado gordo, elas ficam depressivas, elas ficam cansadas, elas ficam sonolentas, elas têm várias reações, o qual elas se acostumam a viver daquela forma, que na verdade não deveria ser assim. Então a pessoa começa a sentir um pouco mais de vigor, até mesmo o testosterona do homem, ele vai caindo com o tempo. Por quê? Por causa dessa alimentação ruim. Então se ele faz jejum, o testosterona dele vai voltar à normalidade e ele vai se tornar uma pessoa normal. O homem sem o testosterona, com o testosterona baixo, ele não é mais homem. O testosterona é como se fosse a vida do homem. Então as pessoas não estão se preocupando com coisas tão sérias referente ao nosso maior ativo, que é o corpo humano. Bom, são várias evidências que deixam bem claro o poder do jejum. E outra, agora eu digo para vocês, por que será que essas coisas não são ditas nas mídias sociais, nas redes de televisão? Os médicos não falam fortemente sobre o poder do jejum. Por que será que isso não é mais divulgado? Sendo que é tão poderoso, sendo que vai trazer cura, sendo que as pessoas vão ficar com mais clareza. Isso será porque o sistema, o mundo não quer que as pessoas descubram isso e quer que as pessoas se tornem refém dos alimentos, que as pessoas se tornem escravas dos alimentos e por fim as pessoas se tornem escravas dos remédios? Porque as pessoas, quando elas se tornam escravas dos remédios, elas vivem alienadas, elas são dominadas facilmente e as pessoas dominadas facilmente são presas fáceis para o inimigo. Então, se você analisar friamente, nós vivemos aqui já uma guerra espiritual, um poder muito grande
fazendo com que as pessoas andem como fosse uma manada, num caminho só. Eu recomendo um livro que todos pudessem ler esse livro. Se não quiser ler, pelo menos veja um documentário desse livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Foi um livro escrito em 1935 e só foi lançado em 2011, se eu não me engano. Mas é uma obra fantástica sobre o que ele fala, o que está acontecendo hoje, que as pessoas seriam dominadas pelos alimentos e pelas propagandas. Enfim, tem outra série de coisas que ele fala também, mas 2 motivos são esses. Pessoal, uma muito boa tarde a todos. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês... quem teve alguma experiência com o jejum e que me acompanha, coloque seus comentários aqui para que mais pessoas sejam alcançadas por esses vídeos, mais pessoas se libertem da escravidão do mundo, mais pessoas tirem suas vendas e comecem a ver o mundo como tem que ser visto, porque muita gente está sendo dominada, andando segundo o curso do mundo.